Mas a pessoa pode chamar a polícia. Não pode levar uma onça para dentro do condomínio. Com medo, o animal sente quando você tem medo. Ele evacuou o prédio todo. Abriu a porta, ele vai sair no hall, ele tem que estar de focinheiro. Tem que ser chamado 190. Vê que o youtuber tem, por que eu não posso ter? Olá, mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Com os nossos patrocinadores, Atende Portaria, Repinte e GK, que está no mercado desde 1976. E hoje nós temos uma grande advogada aqui que vai falar sobre um assunto que costuma dar probleminhas dentro do condomínio, se não for bem administrado, e que vocês vão saber já já quem é. Estamos aqui, eu e Gabi, para poder entrevistar essa nossa colega maravilhosa, que sabe muito sobre esse assunto. E vocês aí, o que vocês têm que fazer? Assistir a matéria toda, curtir, compartilhar e olha, tirando a parte tecnológica, conta para os seus amigos, porque esse assunto é um assunto que sempre dá muita conversa em condomínio. E aí, nós vamos falar do quê? Animais em condomínios. Mas quais são os animais que nós vamos falar? Já já vocês vão saber com a doutora Alessandra Bravo. Doutora Alessandra Bravo, que prazer da senhora estar aqui hoje. Senhora não, você, né? Você, por favor. Você está aqui hoje com a gente. Agradeço muito de ter aceitado o convite, eu e Gabi, para que você realmente nos conte um pouquinho quem é a doutora Alessandra Bravo, advogada que atua na área condominial em Campinas, mas não é só Campinas que eu sei, e eu queria que você falasse um pouquinho de você. Bom, primeiramente agradeço o convite novamente, viu? Um prazer. Bom, a Alessandra ela começou na área condominial em 2001, como conselheira, depois ela foi síndica e nessa época terminando a faculdade de Direito, aí começou a trabalhar na área condominial. Naquela época não tinha tantos cursos como tem hoje, né? Hoje é um em cima do outro, naquela época nem existia nem quase doutrina. Aí vim trabalhando nessa área, vim conhecendo mais como síndica e aí já estou, vamos dizer, mais de 20 anos já na área condominial atuando. E na minha vida entrou os animais em 2015, aí quando eu fui fazer a pós-graduação em Direito Animal e me especializar mesmo para poder estar entendendo um pouco esse olhar dos condomínios e animais, ambos em conjunto. Isso é muito legal, mas eu fiquei sabendo que alguém me contou, que não foi você, o mais importante é isso, que você teve uma entrevista agora há pouco tempo, na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Por que eles foram te entrevistar? Qual foi a curiosidade deles, que deve ser a mesma que a minha, viu? Bom, advogada condominialista, nós não temos muitas, infelizmente. Uma coisa até que eu já disse em público e repito, a doutora Ana Pretel é a referência. Ela que desbravou o caminho que nós, hoje, advogadas, podemos estar falando. Obrigada. Não agradeço. Se não fosse você, nós não estaríamos... Eu não estaria aqui e muitas advogadas, tá? E aí, procurando referências na área de condomínios e também essa questão dos animais, procuraram a minha assessoria e, com isso, me chamaram para fazer a entrevista. Ela foi ao ar no dia 3 desse mês de fevereiro. E tá indo aí, tá dando certo. Foi isso, que aconteceu e eles gostaram muito do tema. É um tema bem diferente, porque eles falam assim, sempre vem condomínios, sempre é homens, e é a primeira vez que vem uma mulher, e ainda mais falando também da questão de animais. Normalmente quem vem falar ou as pessoas são mais ligadas à política ou tem alguma entidade, alguma coisa, proteção animal, e aí veio uma pessoa que é totalmente advogado da área de condomínios, e aí acabou casando os dois. Isso é muito legal. Agora eu te pergunto, e como é que os animais em condomínio? Como é que são as leis? Como é que regem os animais?
quais são os animais que têm mais frequência. Então, assim, a gente já sabe que tem gente que cria cobra dentro do condomínio. Pode? Na verdade, não pode. Não né? pode. Né? Isso que eu queria que você especificasse, né? Os animais, principalmente os animais que não podem, tá? Para as pessoas terem a consciência de que, olha, não pode levar uma onça para dentro do condomínio. Quem dera. Pois é, mas Aranha. tem gente que leva jaguatirica para dentro do condomínio. E jaguatirica é uma espécie de onça. Estou errada? São os animais silvestres, né? Normalmente na zona urbana, assim, como São Paulo, é mais difícil a gente ter isso, mas em determinados locais do país, não que seja normal, mas é um acesso mais fácil, né, a esses tipos de animais. Bom, a questão dos animais em condomínios, ela é uma coisa que está sendo falada de forma recente. Entretanto, os animais estão na Constituição Federal desde 88. Toda a previsão, porque está dentro do direito ambiental. E aí a questão do direito animalista ou direito animal, ela está prevista ali dentro do direito ambiental. O que acontece é o seguinte, durante a pandemia nós tivemos um aumento significativo de pets, né? As pessoas estavam sozinhas, morando só, sem ninguém, e isso fez também crescer os maiores conflitos que já existiam, mas agora estão maiores dentro dos condomínios. E com isso veio leis, entre elas sempre a gente fala, né, a famosa Lei Sanção, promulgada, que é federal, que aumentou, né, a questão do crime de maus tratos, previsto no Código Penal. Só que ela ficou para animais, cachorro e gato. E como advogada animalista, a gente faz uma crítica, porque tem pessoas que têm outros tipos de animais também, que podem ser domesticados, né, com exceção com esses, como a doutora Pretel colocou. Mas o que acontece é o quê? Cada estado tem a sua lei específica. Nós não temos uma lei nacional específica, porque cada estado é regulado de uma forma. Nós temos algumas leis que nós temos aqui no estado de São Paulo, que são só daqui, e temos outras de outros estados, mas todas se interligam. E aqui não tem, a gente acaba utilizando, como no direito nós falamos, por analogia, para poder nos socorrer. Mas tudo com base na Constituição Federal. Agora, entrando na questão dos animais silvestres. Eu estou tendo muito problema com animal silvestre que está aparecendo em condomínios, principalmente condomínios que têm a área de preservação. Acaba o condomínio adentrando dentro dele, ou o condomínio deixa essa área de preservação dentro dele. E esses animais já viviam lá, é o habitat deles. Né? Eles chegaram primeiro. Eles já estavam lá. As cobras, Sim, as onças, as capivaras. Aranha, jacaré também aparece, dependendo aonde o condomínio também. E eu tenho muito problema que está tendo acaba tendo um aumento significativo de escorpião, determinados aracnídeos, porque é o habitat deles. E também aquele, assim, tá trazendo... Só que tem pessoas que estão pegando e querendo cuidar, querendo domesticar. E aí que começam os entraves. Tá? Porque animal silvestre, a regulação é pelo IBAMA, tem todo, né, entra na legislação, no caso ambiental, não é para ser domesticado, só que infelizmente tem pessoas que estão fazendo, mesmo que você tenha autorização. Uma coisa é o cachorro, o gato, né? Determinados até passarinhos, embora eu não concorde, mas pode estar tendo, né? Só que tem animais que não foram feitos para serem domesticados, foram feitos para viverem livres, só que as pessoas estão querendo domesticar. Fora outros tipos de animais para ter interface com outros animais. Estou tendo problema, por exemplo, com galinha da Angola. Tem condomínios que estão comprando galinha da Angola para matar escorpião. Quer dizer, um animal para poder resolver o problema de outro. Só que depois reclamam que não cuidam dessas galinhas, deixam elas soltas. A galinha ela tem que ter um cuidado. Tem onde ela vai ter a parte de alimentação dela, onde ela vai dormir, não só largar livre, aberto, que ela para elas ficarem correndo em volta do condomínio, como se tivesse... ela que se vire, né, para comer, se quiser. Como se, assim, lute pelos direitos. Galinhas não são robozinhos de fazer faxina. Lute pelos seus direitos, né? É como se fosse o cachorro, o gato, eles também têm... Claro, eles se viram, mas eles têm que também ter os cuidados. E essas questões assim estão ficando um pouco bem emblemáticas, né? Está dando muito problema. E também com o mico. Tipo de macaco. Mico leão dourado. Não, mico leão dourado, mas aqueles saguis, sabe? Todos os macaquinhos. Tem pessoas que... Tem youtubers que colocam, que tem em casa.
moram em condomínios de casa. Então, quer dizer, aí você, essa geração que não fica totalmente via online, vê que o youtuber tem, por que eu não posso ter? O cantor tem, por que eu não posso ter? E na verdade não deveria ter, porque não é um animal para ficar em casa. Não que ele não consiga ser domesticado, tal, mas não é o habitat dele, né? Assim como um cachorro ou um gato, dependendo do local, ele também pode vir a ter problema, esses animais também. E a gente, sim, isso pode estar no regulamento interno do condomínio, tá? Essa previsão de não ter animais silvestres. E se vir a ter, é claro, depende também do tipo de animal silvestre, está regulado com toda a documentação que é obrigado a apresentar para o condomínio e entra na questão de segurança. Porque, dependendo, que nem até a doutora falou, uma cobra, tem condomínios que já foram evacuados na integralidade, porque ele entrou no duto, você não sabe onde está. E aí até encontrar, né... Acharam? Achou, mas demorou. Não, eu já estou vendo se ela não está por aqui, né? Porque... Não, mas evacuou o prédio todo. Por causa de um animal. Tivemos um caso em Campinas, mais ou menos uns 15 anos atrás, um furão, que entrou dentro de um vaso sanitário. E entrou no tubo e aí não achava, teve que evacuar também o condomínio todo. Acontece. Sim. Acontece, não Um tem animal dúvida. fofinho, não seria tão polêmico quanto uma cobra, mas imagina você acordar com um furão dentro do seu vaso. Pois é. Então, assim, essas coisas acontecem mesmo, né? E também, eu vou falar pior para você. Às vezes não é um furão, às vezes é rato, porque o problema dos animais não são só os animais que para convivência. Nós temos a questão dos animais que estão peçonhentos e que estão invadindo os condomínios, às vezes por má administração do condomínio, que não faz a desratização, não cuida dessa parte. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, parece assim, tem principalmente em condomínios mais afastados, que não tem a parte, vamos dizer, da prefeitura da limpeza também, e condomínios que não fazem as manutenções obrigatórias, dentre elas a questão de desratização e até desinfecção. Baratas, tem condomínios que a gente vai que é impressionante, ele cheira, tem o cheiro de barata mesmo, você encontra, tem questão de escorpião direto, ratos também, e encontra às vezes na área comum e dá problema até com mordida. Já tive problemas com crianças, porque a criança vê, né, vai querer brincar, quer mexer. E eu falo que quando eu era criança eu brincava com os animaizinhos que apareciam, né? Eu morava em casa. Então imagina num condomínio, tá ali a diversão e ele acaba trazendo problemas, porque não é o local, mas aparece por essa falta de cuidado. E assim, muitos condomínios desse jeito, muitos. E acaba trazendo problemas até da vigilância sanitária. E aí, dependendo, eu já tive condomínio que teve intervenção da Defesa Civil. Porque assim, se um síndico não está cuidando bem daquele condomínio, o que o condômino pode fazer? Porque se ele começa a ver, passou um rato, passou uma barata, eu particularmente já estou aqui em cima dessa mesa, porque esses dois animais me causam assim, uma certa repugnância, para não dizer toda. O que o condômino pode fazer? Porque o programa, apesar de estar segmentado, mas o que o condômino pode fazer? Onde ele vai para contar que o condomínio dele está cheio de barata e rato? Bom, a primeira coisa sempre, né, é claro, notificar o síndico para que tome as providências, até para ficar documentado, levar isso para uma assembleia, se caso já for, ter logo uma assembleia. De outra forma, não feito, faça um boletim de ocorrência, porque está tendo uma perturbação ali no seu sossego, do seu dia a dia, né, querendo ou não, você não está tendo o seu poder de usufruir do seu domicílio de uma forma tranquila, né? E claro, chamar, no caso, fazer o contato nos órgãos públicos para poder requerer notificação e poder estar autuado o condomínio. Não tem o que fazer, infelizmente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, quando você fala que tem uma lei para cada estado. Ainda bem que não é para cada cidade, né? Ou tem também? Tem algumas, só que elas têm que estar adestritas ao seu estado. Exemplo, nós temos a obrigatoriedade de colocar
desculpa, a tela nas janelas não está na lei. Nenhuma lei tem. Quem acaba regulando isso é o município. Então, nós temos municípios que têm, temos municípios que não têm. Só que ela está adstrita à legislação do seu estado. Então, é nada que ultrapasse. Temos por exemplo, pegar a capital de São Paulo. Aqui é 10 animais por unidade habitacional. Eu vou fazer a pergunta. Eu não vou aguentar sem fazer a pergunta. Tem outros lugares que tem menos, entende? Então é essa regulação. Não está proibindo, mas está fazendo uma regulação até por questão de zoonose, toda aquela parte, né, do convívio dos animais com os humanos, que nós chamamos no direito animal de não humanos, tá? Com os humanos e não humanos. Eu não vou deixar de fazer a pergunta. Hoje eu não vou deixar de fazer. Aqui vocês acabaram de escutar que a lei na capital de São Paulo, ela permite até 10 animais por unidade. Se nós tivermos 300 unidades, que tem muito condomínio que, vezes 10, quantos animais são? 300 unidades vezes 10. Na minha conta dá 3 mil? 3 mil. É 3 um zero a mil. mais. 3 mil animais. Porque assim, se eu posso ter, todo mundo pode ter. Vamos fazer um abatimento. Um terço só que não tem, 2/3 tem. Então, nós temos aí 2 mil animais. Como é que se controla? Quem controla? O dono? O condomínio? Esses animais vão conviver? Vão ter raiva? Não vão ter raiva? Um vai passar doença para o outro? Outra coisa, a lei diz o tamanho do imóvel que pode ter. Imagina você, eu tenho um imóvel sendo vendido em São Paulo de 40 metros quadrados. Eu posso ter 10 animais lá dentro. E aí eu posso ter 10 animais em 40 metros quadrados, eu posso multiplicar isso, como eu acabei de fazer. A questão da saúde do animal, como é que fica isso? Estou olhando eu sou um animal, eu quero saber quais são meus direitos. É isso que eu estou falando para você, eu estou invertendo a posição. Perfeito. As suas 3 perguntas eu vou responder de forma total, tá? Vou começar pela última, que é a questão da liberdade dos animais. São o que a gente chama de 5 L's, tá? Entre elas entra o bem-estar do animal. Que é previsto na Constituição Federal. Aí, com isso, sempre é com base no bem-estar dele. Exemplo, pegar um imóvel de 40 metros, 42, 45, que nós temos muito. Ou até um estúdio de 38, né, que já aqui em São Paulo, principalmente, tem bastante, em outros lugares do país. Se eu pegar a capital de São Paulo, em tese eu posso ter 10 animais. Só que para o bem-estar desses animais, né, para o convívio deles, vai mostrar que é precário, não tem como viver 10 animais dentro de um ambiente desse. No estado de São Paulo, infelizmente, nós não temos lei específica que estabelece essa questão do bem-estar. Utilizamos, por analogia, a lei do Rio de Janeiro. Lá ela traz a metragem de cada unidade, de tipo de animal, para poder ele ter o bem-estar dele. Então aí a gente acaba utilizando. Aí entra as questões, né? Fazendo até uma crítica, o nosso estado, embora seja, vamos dizer, considerado os que mais tem na parte legislativa de condomínios, vamos colocar, mas nessa parte ela é precária. O município de Rio de Janeiro e o estado de Rio de Janeiro é muito mais avançado. E aí, com isso, a gente utiliza para poder verificar se os animais estão, sim, sendo bem cuidados ou não, porque pode configurar maus tratos, tá? E dependendo do caso, até crueldade. E daí já entra na questão ambiental. Então, embora a gente tenha em tese 10 animais, não necessariamente vai ter, porque não tem como comportar, dependendo da estrutura do lugar. Então, ali você já consegue, até através do próprio município e do Ministério Público, retirar esses animais. Eles estariam em sofrimento, depressão, entrariam nas liberdades, tá? Agora, vamos colocar que esse condomínio tenha 2/3 de animais, ou na totalidade. Aí a gente sai do direito condominial e entra no direito imobiliário. É um condomínio quando vai ter obrigado a ter áreas pets, coisas para pets. Então, questão de valorização, empreendimento, é muito maior do que um imóvel que não tem nada. Hoje, todos os imóveis que estão sendo construídos, que têm a área pet, eles são muito mais valorizados
até por questão da família multiespécie, e quem tem animais hoje, e aí saiu agora, né, a legislação do RG, que é obrigatória agora dos animais, para poder regular, fazer esse controle populacional. Aí eles são muito mais valorizados e tem essa questão. Então, quando você compra esse imóvel, você já está sabendo que tem uma área pet, não só para brincarem, como também tem para banho e tosa. Alguns têm até para questões de veterinário, para os procedimentos básicos. Então, você sabe que aquele condomínio vai ter pet. Então, já é uma coisa. Se você compra, você já tem ciência. É diferente dos condomínios que já estão prontos e está tendo que se fazer áreas. Esses não. Onde a maioria hoje, sim, já é entregue dessa forma. Entendi. Agora, e quem é que vai controlar a vacina desses animaizinhos dentro do condomínio? Síndico. Síndico? Sim. Mais uma atribuição para ele? Na verdade, a legislação do nosso estado de São Paulo obriga. Obriga? Obriga, porque nós temos uma legislação que saiu, na verdade, em 2021, da obrigatoriedade do síndico só na capital de São Paulo. Só na capital? Desculpa, só no estado de São Paulo. Ah, no estado. Então Só vamos São Paulo. corrigir. Ó. Só no estado de São estado Paulo. de São Paulo. Que obriga a questão de maus tratos ou qualquer intercorrência com os animais serem notificados pelo síndico. Como que ele vai saber também se esse animal está bem ou não? Através também da caderneta de vacinação. Ali ele auxilia. Fora isso, eu já tive, por exemplo, animais que escaparam e morderam funcionários. O funcionário vai para o pronto-socorro, a primeira coisa que se pede quando você é mordido por um animal, cadê a caderneta de vacinação? Então, querendo ou não, o síndico é obrigado a ter isso. Aqui até a GK, no caso, ela até fazendo, né? Quando eu tenho condomínios com ela já tem no cadastro dela a questão dos animais. E ali para você mandar também a caderneta de vacinação. E todas já deveriam ter. Algumas já, outras também têm, tá? Então é importante já estar se inserido. Por quê? O animal hoje, ele é um ente familiar. Independente se eu gosto ou não gosto, a legislação ela aceita, tá? Com a modificação do Código Civil já vai vir incorporada a questão da família multiespécie, que ela é formada por filhos humanos e não humanos ou somente não humanos, tá? Com isso, por exemplo, se eu tenho um animal, sou casada ou tenho união estável, se eu me divorcio ou faço dissolução da união estável, o animal dentro da vara da família é colocada a questão de guarda, alimentos e também a questão de visita. Então, se o próprio judiciário já aceita, como que eu vou dizer que ele não pertence, não é um ente da família, se até a legislação traz? Então, precisa ser isso muito bem regulado e esses documentos têm que estar com o síndico, porque se acontecer de morder um morador, ou morder principalmente um funcionário, ou um prestador de serviço, a responsabilização é do condomínio. Se o condomínio tem esse resguardo e foi entregue de forma errônea, aí sim. E aí, colocando até um gancho no que a doutora falou, não é dono, porque animal não tem propriedade, é a tutela, é tutor, o tutor do animal. Agora mudou, né? Agora chama tutor. É que, na verdade, é uma coisa errônea. As pessoas falavam assim, o animal é um ser semovente. Semovente é um ser que se move. Nós somos animais, nós também nos movemos. Nós não somos coisas, eles também não. Tanto que animal não é presente. Exato. Animal não é presente. Muitas das tecnologias hoje envolvem, se você entrar no aplicativo de muitas portarias, hoje já coloca lá pessoas que moram na unidade, pets. Exatamente pensando já na regulamentação. Agora, a questão é a seguinte, o síndico tem que controlar a vacinação desses animais. Não é questão de controle, é questão de... É igual assim, quando eu mudo para um condomínio, eu tenho que apresentar ou a matrícula do imóvel, ou contrato de locação, tal. O animal, a mesma coisa, no caso anual, né? E aí ele apresenta também, porque tem aquele ente que está morando lá. Como também pode ser para uma criança, uma pessoa que tem um filho autista. Ele vai ter que ter também algumas questões que vai precisar, às vezes, do auxílio do condomínio. Então, tem que apresentar também um laudo. É a mesma coisa. E aí entra na questão da LGPD, né? Porque não é um documento para ficar ali liberado, qualquer um tem acesso, mas é quando vai ser utilizado, se necessário. Agora eu vou te falar uma outra coisa, né? Isso costuma dar probleminhas, né? E a gente, às vezes, se depara com isso. Ele tem um pitbull. Aliás, ele não tem um, ele tem 2 pitbull.
e a porta com uma criança. Que a criança não sabe a Tem questão noção do perigo, do né? perigo de um pitbull ou de um Rottweiler, que Um são Doberman, um um Mastim Doberman, napolitano. Um pincher. são todos cachorrinhos amáveis, né? Quando eles estão com raiva, mais ainda, né? Eu particularmente tenho pavor, mas enfim. E aí, na hora que a criança sai para ir para a escola, o dono do cachorro sai do apartamento dele e a criança tem medo. Como é que a doutora tem encarado esses problemas? Porque tem o direito da criança e tem o direito do animal. Então, você não pode obrigar o dono. Naquele horário saem os dois. E como é que você faz com o elevador? Por exemplo, quando é condomínio que tem elevador. Você pode ter o condomínio de casas, até aí não atrapalha tanto que você tem um espaço. Né? Como é que os condomínios têm lidado com essas situações quando a gente, e aí eu vou falar da minha sardinha, né? Quando a gente não consegue a mediação. Como é que vocês estão fazendo? Bom, esses animais até que a doutora citou, na legislação aqui do estado de São Paulo e alguns outros estados, é obrigado toda vez que sai de dentro da unidade estar de focinheira. Isso é bom esclarecer. É Vocês estão obrigado. escutando? E é da unidade. Focinheira. É da unidade. Saiu da casinha. Não é depois que ele vai para a rua. É na unidade. Por isso que eu te fiz a pergunta. Saiu da unidade. Saiu da dentro da unidade. Abriu a porta, ele vai sair no hall, ele tem que estar de focinheira. Aham. Ah, mas meu animal é dócil. Tudo bem, ele pode até ser dócil com o tutor. Mas não necessariamente com as outras pessoas, até porque são animais específicos para caça, para guarda. Então, qualquer reação, ele entende que tem que estar em alerta. Não necessariamente ele é um animal que vai atacar se ele estiver andando, mas qualquer reação que faça, ele tem esse instinto, como um animal silvestre. Então, ele é obrigado, sim, a utilizar focinheira. Temos várias focinheiras no mercado que não machucam tanto, então não tem justificativa, tá? Ah, mas o meu animal não pode utilizar focinheira, então vai ter que trazer um laudo do veterinário, vai ser levado para uma assembleia e o condomínio vai definir se aceita ou não. O condomínio pode falar não. Aquele animal, se ele quiser substituir o animal, tudo bem. Desde que seja um animal que aceite a focinheira. Tem que usar a focinheira por preservação até do próprio não humano. Porque ele, infelizmente, toda vez que acontece um ataque, alguma coisa, sempre coloca-se a culpa no animal. Mas às vezes é incitação ou descuido do tutor. Com certeza. Maioria das vezes. 90%. Não falo 90%, mas uns 70%, 75%, tá? Então, é necessário sim. Aí o coitado do animal que sofre, é abatido, tem um problema por causa que o tutor não teve a devida diligência que deveria ter. Então, a primeira coisa é o tutor. Aí, dali, entende-se até como morador social, dependendo do caso. Estou com um caso bem emblemático, a gente vai ter que tirar a pessoa, porque já que não entende por bem, vai ter que entender por mal. E a legislação do Estado de São Paulo, ela também prevê que você pode ligar o 90 e aí tem multa de UFESP. Se a pessoa estiver transitando, qualquer pessoa, até na rua, não precisa ser no condomínio, tá? Estiver transitando com esses animais que estão previstos na legislação, que tem que usar a focinheira, tem multa. Aí, como faz a questão do elevador? Bom, não pode proibir a pessoa de transitar com o seu animal no elevador, tá? O que a gente recomenda? Quando nós temos condomínios que tem 2 elevadores, elevador de serviço, elevador social, a gente recomenda andar no de social para evitar problemas. Entretanto, se o de social estiver ocupado, eu não posso proibir ele de andar. Tá tendo uma mudança, tá quebrado, de andar no outro. O problema maior é quando eu tenho condomínio e só tem um elevador. Aí eu uso até uma analogia que uma amiga veterinária que me auxilia até nessas questões, ela fala, sabe a questão do lixo? Abriu o elevador, se a pessoa tá com lixo, se não me importar, eu entro, senão eu espero descer. E vice-versa. Se eu tô, a pessoa já está, ela desce, depois eu vou. E vice-versa ao contrário. Eu entrei, tô com o animal, parou no andar. A pessoa viu que eu tô com o animal, é dela. Se ela quiser entrar, ela entra, senão ela espera o próximo. É questão de respeito.
Aí entra a mediação animalista, que nós temos, né, é. dentro dos condomínios, que normalmente a gente faz junto com o veterinário, até para poder o tutor entender, mas às vezes não conseguimos, infelizmente, como a doutora colocou. Às vezes a gente... E às vezes você tá dentro do elevador e ele entra com o animal. E ele entra sem a focinheira. E aí é muito complicado, porque você já está ali com medo. O animal sente quando você tem medo. Ele percebe, o ambiente é pequeno. Então, são questões delicadas que é o nosso olhar feminino, né? Que nós temos que trazer para que as pessoas entendam como elas devem se comportar. Ninguém está falando que não pode ter um animal. Sim. Ninguém está falando que, olha, você quer que o animal saia. Não é recomendado, né? Você tem um pitbull dentro de um condomínio. Não é recomendado. Então, assim, pede uma casa decente. Que você se atente para a questão da quantidade de animais, para que eles não tenham nenhum tipo de doença. Que a pessoa se atente quais são os animais que podem dentro de um condomínio ou que não podem. Esses dias eu vi num desses filminhos de internet, mas aí não era culpa de ninguém, né? Mas é aquela questão que você acabou de falar. A onça estava passeando tranquilamente no condomínio. Foi na região de Campinas, a onça entrou lá no Shangri-La. Ela entrou e foi dar um rolê. Tem um habitat dela lá próximo. Então, assim, ela foi dar um... ela estava só passeando. Agora, você imagina se sai de dentro do condomínio e dá de cara com a onça. Pegaram, nesse caso ainda teve um estudo. Tinha escorpião, colocaram galinha, veio as onças. Então, porque é uma cadeia predatória. É o ecossistema. Né? É o ecossistema. Então, você tem que ter muito cuidado como vai utilizar, o que vai fazer. Não são medidas que podem ser tomadas aleatoriamente. Então, um veterinário, nesse caso, ajuda muito? Muito. Um advogado especializado na área de condomínio ajuda muito? Muito. Se tiver especialização na área dos animais, melhor ainda? Com certeza. E porque são tantas as nuances, as questões que vêm junto com os animais, que o ideal é você estar realmente, aquele que é o condômino, aquele que é o síndico, o conselheiro, está bem respaldado para saber e bem informado, a palavra dessa, para saber qual é a melhor atitude para o não humano, como você fala, e o humano, porque todo mundo tem que conviver junto. As pessoas já não vivem mais isoladas, são raras as pessoas que conseguem hoje viver num sítio ou conseguem viver numa chácara. Hoje as chácaras tem condomínio de chácaras. Sim. Há muito tempo já tem condomínio de chácaras. Então as pessoas não vivem mais isoladas, elas vivem sempre em conjunto. E aí as decisões têm que ser tomadas em conjunto. Concordo plenamente. E não só a focinheira também, só complementando o que a gente está falando, tem que estar de coleira e guia. Mas a guia curta, não é a guia gigantesca. Do tamanho. Independente do tamanho. Sempre é coleira e guia. Coleira ou trela, né, que é aquela que veste aqui, né, fica por baixo, ou coleira e guia. E guia curta, para ficar próximo ao corpo do tutor. Não é aquela guia que o animal tá indo, o tutor tá vindo ainda. Não é porque é um cachorrinho pequenininho, fofinho, que pode andar solto. Não, qualquer animal saiu de dentro da unidade, entrou no hall, é obrigado a estar de guia e coleira. E isso também é previsto na nossa... de casa. Mesmo no condomínio de casa. O animal não anda solto, o animal anda solto dentro da sua casa. Saiu de dentro de casa. Dentro da sua unidade. Da casa, da unidade. Porque eles falam, não, mas eu moro aqui. Bom, mas você mora naquela unidade. Você mora dentro deste empreendimento, mas a sua residência é aqui. É aqui, exatamente. Vou fazer mais uma pergunta interessante. Tem muita gente criticando o condomínio porque só pode ter médio porte, só pode pequeno porte, só pode cachorro e gato. Aqui não pode passarinho. Ou só pode ter 2 animais por unidade. Pode colocar isso no regulamento interno? Não, não pode. Aí tem que ver a legislação do município, né? Aqui no estado, como eu falei, na capital é 10. Como que eu vou colocar se a própria lei municipal fala 10 e o condomínio coloca 2?
Totalmente ao contrário. Tamanho também não tem como eu O que a gente sempre coloca é a questão de animais silvestres. E também o bom senso, né? A questão do bom senso. O ideal é o quê? Conversar com essas pessoas antes elas mudarem, explicar, ou você colocar questões assim de tamanho, questão do bem-estar, na parte do regulamento interno, a questão do direito animal, colocar a parte de o tamanho do seu imóvel não traria um malefício, o seu animal poderia ter mais barulhos, depressão, ficaria doente, aí para a pessoa se conscientizar, porque muitas vezes a maioria é falta de conhecimento, mas eu não tenho como proibir uma pessoa de, por exemplo, de ter um pitbull. Mas se ela tiver, ela vai ter que tomar as devidas precauções, porque ela é obrigada, tanto pela legislação, quanto também para o convívio com as demais pessoas que ali moram. Perfeito. Eu vou tirar da parte um pouco de condomínio. Vamos falar, estou na rua, estou andando na rua. É a última pergunta, até porque o nosso tempo está estourado. Eu estou na rua, e aí o pitbull se solta da mão da pessoa e não está de focinheiro. E aí? O tutor responde civil e criminal, né? Isso é bom você falar olhando para aquela câmera. O tutor responde civil e criminalmente e na hora pode ser chamado 90, mas infelizmente normalmente o animal que acaba levando as consequências. O que não deveria, seria verificado, porque aí é a responsabilidade do tutor que estava andando com o animal de qualquer forma. Mas a pessoa pode chamar a polícia, porque deve. É isso que eu quero que você fale. Tem que ser chamado 90. E na caso no município também, devido à multa, né, que tem prevista na legislação aqui no estado de São Paulo, né, de UFESP por estar circulando com o animal sem guia, coleira e também a focinheira, para os animais previstos na legislação, os demais não. Tá, então isso é importante da gente falar, porque às vezes você vê na rua, né, animais que a pessoa... mas eu tenho problema. O animal que escapa. Eu tenho problema com animal de assistência emocional e de necessidade. Isso é legal de você falar. Era a última pergunta. Porque esses, normalmente assim, por exemplo, o cão-guia. O cão-guia, normalmente, ele não anda de coleira. Deveria andar também. Coleira e guia, tá? Não é que ele não anda. Às vezes, em alguns ambientes, ele não anda, mas ele normalmente é o que mais as pessoas aceitam, vamos assim dizer, em qualquer lugar. Mas nós temos outros animais de necessidade e esse não tem tamanho. E esse não pode ser proibido de estar em lugar nenhum, independente de onde a pessoa esteja. Exemplo? Na piscina, num condomínio, dentro do salão de festas, área de alimentação das do áreas shopping. de alimentação do shopping, da questão também de dentro do condomínio, uma academia do condomínio, em qualquer área que essa pessoa esteja, porque ele é como se fosse uma extensão do humano. Só que ele tem que ter documentação, né, comprovando, mas independente disso, o condomínio pode colocar assim regras, como por exemplo, pessoas que têm animais de assistência emocional numa assembleia ficam sentados mais próximo à porta, porque qualquer coisa, se o animal começar a latir, tem como sair e voltar. E não lá no meio, na frente, né? Agora o animal, devido né, a assembleia já é uma coisa legal, né? Gritaria, falação, o animal não entende, ele vai começar a latir, porque ele não é treinado, é diferente de um cão-guia. O animal de necessidade são treinados. Uma pessoa que tem cardiopata, um autista, porque ele está ali para socorrer. Então, ele tem um treinamento um pouco diferente. Deficiente visual. Sim, diferente do animal de necessidade. E eu tenho muito problema de animal de necessidade em condomínio comercial também. Porque condomínio comercial, às vezes, principalmente condomínios que têm áreas mais médicas, e daí fala que não pode ter esses animais, só que é animal de necessidade. O psiquiatra dá o laudo, o psicólogo dá o laudo. Como que eu não vou permitir esses animais circularem? E tem os animais, tem um monte de coisa de animais, doutora Preta. Tem também um que nós não falamos, mas falando bem rapidinho, a questão dos animais comunitários. Que existe uma lenda urbana que aparece rato e aranhas e escorpião nos condomínios porque tem animais comunitários, como cachorro e gato. E na verdade não. Se eles estiverem ali ou não, esses animais aparecem.
Nós temos condomínios que não têm animais comunitários e tem. Então, a culpa não é dos animais comunitários. Entendi. Olha, está terminando, mas fica aqui o convite para uma próxima, porque ainda tem muita coisa para falar de animal. E eu tenho que te agradecer de ter vindo até aqui. A doutora Alessandra Bravo tem o escritório dela em Campinas, mas também atua até em outros estados. Mas a sede dela é em Campinas, né? Aqui eu tenho também. Também aqui, você tem também aqui em São Paulo, Campinas e também no Rio. Então, se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para que as pessoas a procurem quando houver necessidade. Obrigada. Bom, para quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me seguir no Instagram, é Abravo Advocacia. E aí, qualquer coisa, a gente vai conversar por lá. Mas é isso aí. Agradeço mais uma vez você estar aqui, eu e a Gabi agradecemos. Obrigada pela presença, aprendemos muito. Nossa Senhora, e aí assim, a gente sempre conversa porque eu tenho umas outras perguntas que eu não fiz hoje, eu vou deixar para a próxima. Precisamos da próxima. Precisamos da próxima. Mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores, que sem eles nada poderia acontecer, que é Atende Portaria, Repinte e AGK, condomínios, que tem uma administradora de condomínio aqui em São Paulo, e que eu quero convidá-los a curtam, compartilhem, contem para os seus amigos, toquem o sininho, comentem e venham conosco até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.